Estamos gravando agora e eu vou estar agora conversando com vocês, amigos e amigas. Esse é o nosso evento Planejando Meu Sucesso, a parte 2. Eu vou explicar. Só para dar uma orientação para vocês, porque isso deveria ser ao vivo, mas eu estou gravando, porque aqui na região está uma chuva muito forte, toda a região com muita chuva, e nós estamos aqui agora perdendo um pouco do sinal. Então, eu perdi o sinal, perdi a conexão com o YouTube, que deveria ser ao vivo. Então, eu vou gravar e imediatamente já vou colocar no YouTube para que você possa acompanhar. Então, vamos lá. Para quem assistiu o nosso primeiro bate-papo, que foi Planejando o Meu Sucesso, e eu dava as principais dicas. Aqui agora, hoje, eu vou conversar sobre as ferramentas, porque algumas pessoas me pediram, dizendo, tá bom, Armando, e as ferramentas? E nós vamos conversar, então, primeiro do processo de autoavaliação, né? Como é que eu vou trabalhar a questão da minha autoavaliação ou da avaliação do processo ou do problema, vou explicar direitinho, e será hoje. Na próxima semana, na terça, provavelmente na terça, e na quinta, nós vamos ter os dois outros complementando e trazendo também algumas técnicas, algumas ferramentas que podem auxiliar o nosso processo aqui com vocês. Então, para facilitar, eu comecei a comentar com vocês. O primeiro comentário que eu fiz foi a questão de quando nós vamos começar um planejamento, seja planejamento pessoal, né, profissional, ou você tem um planejamento com um grupo, você vai começar, primeiro momento, é trabalhar como é que está o nosso processo, onde nós estamos, o que está acontecendo. E aí tem algumas dicas interessantes. Vou colocar aqui uns slides para que a gente possa entender um pouquinho o que é isso aí. E quando eu falo desse processo, eu estou falando do conhecidíssimo, né, que a gente falava, da matriz SWOT, que a gente falava, puxa, interessante, Armando, o que é essa matriz SWOT? No primeiro vídeo que eu falei do Planejando o Meu Sucesso, eu comentei que a gente tinha que trabalhar com a ética, com os nossos valores, com aquilo que a gente acha que é importante, e determinar o que é forças e fraquezas. E aí surge a questão da matriz SWOT. O que é essa matriz SWOT? Matriz SWOT era um nome em inglês que trazia para as pessoas a questão de quais são as nossas forças, os nossos pontos fortes, quais são os pontos fracos, as fraquezas ou os pontos a melhorar, quais são as oportunidades que se apresentam e, também importante, quais são as ameaças. Quais são as ameaças que nós estamos tendo nesse processo todo? Basicamente, então, essa ferramenta que foi criada, não sei por quem, eu simplesmente aprendi também, a parte azul, as forças e as fraquezas, ou como eu gosto de trabalhar, que eu gosto de trabalhar que está em vermelho, os pontos fortes e os pontos a melhorar, eu vou colocar, então, aí, quais são os meus pontos fortes? Quais são os pontos a melhorar? Vamos dar uma questão. Ponto forte que eu tenho, que eu acredito que eu tenho, é a minha capacidade de me comunicar bem. A partir de um tema, se eu tenho conhecimento, se eu estudo a respeito desse tema, eu tenho a capacidade de me comunicar bem, então é um ponto forte. Qual que seria um ponto a melhorar? No meu caso, por exemplo, é ter a capacidade de utilizar melhor as ferramentas que estão à minha disposição na internet. Aqui eu estou usando o Zoom, mas tenho que usar o Facebook, o LinkedIn e outras ferramentas ou grupos ou técnicas para aprimorar. Então, são meus pontos a melhorar. Tá? Ou, se vocês preferirem, os seus pontos fracos ou as fraquezas. Eu gosto dos pontos a melhorar. Então, eu preciso trabalhar com isso. Esse é o exemplo. Quais são as oportunidades que o mercado me oferece? Agora eu entro para fora. O primeiro olhar, eu olho para dentro de mim. Eu faço a minha autoavaliação. Agora eu vou fazer uma avaliação do que
o mercado do que está acontecendo, quais são as oportunidades. Por exemplo, uma grande oportunidade é que, através do nosso trabalho aqui, através do nosso bate-papo, a gente pode simplesmente conhecer novas pessoas e falar para o mundo inteiro. É uma excelente oportunidade. Por quê? Porque eu vou conseguir fazer com bons conteúdos, eu tenho conteúdo, mas eu fico sabendo o que as pessoas estão querendo, como é que eu vou atingi-las, quais são as técnicas, mas apresento as oportunidades aí. E quais são as ameaças? Bom, no meu caso, as ameaças é que eu tenho vários profissionais, consultores, mentores, palestrantes, que já fazem esse trabalho há algum tempo e já têm um nome no mercado. E que, principalmente, eu preciso ter a capacidade de descobrir quais são onde está meu cliente. Eu tenho dificuldade de saber onde estão as pessoas que gostariam de ouvir aquilo que eu estou falando. Então, essa aqui, que é uma matriz SWOT, né, que a gente pode chamar de pontos fortes, pontos a melhorar, oportunidades e ameaças, é o nosso primeiro momento. Agora, a dica fundamental aqui, né? A dica que eu quero deixar para vocês, que eu acho que é importante. Quando vocês estiverem trabalhando com isso, estiverem olhando, prestem bem atenção para não colocar como ponto forte alguma coisa extremamente complicada de entender. Vá lá na raiz. Pontos fortes: boa comunicação verbal. Pontos a melhorar: conhecimento ou técnicas de comunicação através da internet, através das mídias sociais. Oportunidades: conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, em vários locais, e ampliando o, os meus canais, ampliando a regionalidade, a região que eu posso atingir com os meus ensinamentos, com as minhas palestras. Pontos que são a parte das ameaças. Eu vou trabalhar, então, puxa vida, tem isso, tem várias pessoas, eu preciso prestar atenção para ter uma boa comunicação, não pode ser muito longa, não pode ser. Eu tenho que fazer um estudo, porque é uma ameaça se eu não conseguir fazer. Esse é o primeiro momento que eu tinha comentado com vocês, pois fraqueza. Não vamos esquecer os nossos valores, a ética, assim por diante. Um segundo ponto interessante esse é um formulário que eu criei, né, para que vocês possam também entender o que é. É o IVS. E aí eu vou explicar rapidamente o que é IVS, porque nós vamos voltar a trabalhar também no próximo vídeo, quando a gente vai aprofundar a questão do IVS. O que é o IVS? O IVS nada mais, nada menos é do que qual é a inovação diferencial, além do meu ponto forte, qual é a inovação diferencial que eu posso atingir, como é essa viabilidade e, principalmente, como é que eu posso trabalhar a questão da satisfação. E não só a minha satisfação, mas como eu imagino a satisfação dos meus clientes. E aí eu tenho algo para colocar, dar notas para esse processo. E como é que eu faço isso? A inovação. Tem pouca inovação. Às vezes você tem um trabalho que tem pouca inovação. Às vezes a viabilidade é pouco viável ou a satisfação também vai trazer pouca satisfação. Então, provavelmente, essa ideia nova que eu estou tendo terá muita dificuldade para implantar. Agora, ao contrário, se eu começar a colocar isso, né, fazer uma multiplicação desses fatores e ter isso é totalmente inovador. A viabilidade é enorme, tem total viabilidade e vai me trazer muita satisfação ou vai trazer para o meu cliente muita satisfação. Se eu fizer uma multiplicação aqui, eu vou ter realmente um número mais alto e mais profundo. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, qual é o segredo? O segredo é colocar frases curtas, palavras, para que você consiga colocar e fazer com que as pessoas, ou você mesmo entenda, sem dar justificativas. Este momento não é para dar justificativas. Nesse momento é para você identificar o que eu tenho e para onde eu quero seguir.
o mercado, o que as situações dentro daquilo que eu sou me oferecem. Isso quer dizer, tanto para o meu nível pessoal, individual, quanto com um grupo. Imaginando que você está numa empresa e você quer juntar todos os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, e você vai fazer esse trabalho. Não é para ficar dando justificativa porque não deu certo, porque deu errado. Não. É olhar para dizer o seguinte: olha, os nossos pontos fortes são, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma loja, produtos de qualidade, ponto forte. Qual é o ponto que precisa melhorar? A capacidade de atender os clientes. Eu tenho ainda dificuldade para entender os meus clientes. Quais são as oportunidades que o mercado me oferece? Ah, eu preciso buscar um estoque maior. Eu preciso estar com estoque, já que eu tenho um bom produto, eu preciso ter. Existe essa oportunidade, eu estou chutando, porque é cada caso. E quais são as ameaças? O meu concorrente está vendendo por um preço mais baixo, ou o meu concorrente tem um mercado já disputado, já tem consolidado o mercado, já existem produtos muito próximos a mim, então eu preciso trabalhar isso. Esse é o primeiro momento. Não justifique. Esse é o primeiro. As justificativas e aquilo que vai fazer e quais são as ações, a gente passa na segunda etapa. Lembre-se, elas são apenas três etapas. O primeiro ponto, que é o que nós estamos conversando hoje, a autoavaliação, olhar para o cenário atual. Tá? O segundo ponto são os objetivos, e o terceiro ponto é o planejamento em si e a avaliação dos projetos. A gente vai trabalhar isso. Mas vamos continuar o nosso processo. E se vocês depois quiserem fazer perguntas, estarei à disposição para atendê-los nesse processo. Bom, uma outra, uma outra situação que eu inventei, né, que é o famoso GUT. Né? Falei para vocês o que é o GUT. O que é o GUT? O GUT é uma maneira de a gente entender, e eu vou colocar na tela aqui para vocês olharem. Pegando uma situação qualquer e um problema, e já vamos definir, você dá nota de 1 a 5 para cada um, multiplicar essas notas e depois você vai achar qual é a prioridade. Ou seja, é um trabalho consciente. Eu vou dar alguns exemplos e nós vamos entender bem. Vamos entender primeiro a questão do processo, do problema. O que é o problema? Problema nada mais é, para o caso da administração, diferente do que é talvez para a filosofia em alguns casos, e mesmo para a psicologia ou as terapias, o problema é a distância entre o momento atual, situação atual, o momento futuro ou a situação futura. Esse é o problema. Então, quando a gente fala de projetos, processos e problemas, a gente fala de um processo. Eu estou querendo resolver uma coisa. Eu vou fazer agora uma análise daquilo que é mais importante, aquilo onde eu tenho que ter foco. E, normalmente, quando eu vou falar sobre o processo, e aqui, se vocês me permitem, eu vou colocar aqui, por exemplo, que um dos problemas é aumentar, né, o número de clientes. Bom, esse é um problema. Bom, aumentar o número de clientes. E quanto mais menor, quanto mais direto ao ponto, mais fácil de entender. Vamos imaginar que, no meu caso, eu estou fazendo uma análise, né, junto com um consultor, ou com um profissional, ou com um vendedor, ou com uma empresa, e surgiu esse problema, levantar o problema. Precisa aumentar o processo. E o que vai acontecer? Agora eu vou dar a nota. Na minha opinião, né, essa nota aqui dependendo da situação, é nota 5. Muito bem. 5 é muito grave. Porque se eu não aumentar é, a, o número de clientes, eu
vou ter dificuldade para pagar as minhas contas, vou ter dificuldade para pagar tudo que eu preciso. Então, é extremamente grave. Nota assim. Qual é a urgência? Muito bem. Bom, é urgente. Pode esperar alguma coisa? É, é muito urgente ou é super urgente? E eu comecei a analisar, né, que, nesse caso, ele é muito urgente, mas não é super urgente. Não é alguma coisa, né? É muito urgente. E aí, eu vou colocar, então, aqui nota 4. Tendência. Qual é a tendência? O que diz a tendência? A tendência é, se eu aumentar o número de clientes, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. É nota 1. Vai mudar mais a longo prazo? Nota 2. Vai mudar a médio prazo? Nota 3. Vai mudar em curto prazo? Nota 4. Vai mudar rapidamente? Nota 5. Aí eu comecei a analisar, do meu caso, junto com esse profissional, e chegamos à conclusão que era um caso que ele tinha que estudar e vai acontecer, por conta do tipo de produto que ele venderia, que vai mudar em médio prazo, nota 3. Agora vem a parte 5 vezes 4 vezes 3, 20, né? 20 vezes 3, você tem aí 60. Aí os matemáticos de plantão, se tiverem errado, olha. Vamos pegar então o segundo momento, que é nesse mesmo cliente que ele disse que precisava ter aumentar o estoque de produtos. Vejam só que é interessante quando ele fez isso, que estava diretamente ligado ao número de clientes ou às vendas, que vai ser um outro momento. E ele chegou assim em conclusão. É muito grave. Ele estava com o estoque muito baixo, então ele colocou grave, 5. É urgente? Sim, porque se ele não tiver produto, ele não consegue vender. Então ele botou sendo super urgente. Qual é a tendência? A tendência, no caso dele, vai mudar em curto prazo, porque ele está sendo demandado com muita coisa e ele estava sem estoque. Então, você tem 5 vezes 5, 25 vezes 4, né? Você vai ter, vamos fazer a continha aqui, 25 vezes 4, eu gosto de fazer. Dá 100, né? 25 vezes 4 dá 100. Muito bem. Já temos, então, as prioridades, imaginando que tem esses dois casos. A primeira prioridade, então, é esse caso, né? Aumento dos produtos, aumento do estoque de produtos, e a segunda prioridade aqui. Muito bem. Quais são os segredos agora? Você ter foco nesse processo. Se você aumentar o estoque de produtos, qual é o benefício que você tem? Coloque uma outra coluna onde você vai imaginar o benefício que você tem. Por isso que tem que ser dinâmico, não é uma regra que serve para todo mundo. Você tem que ter, agora tem lá como benefício, resultado, um outra, aqui nesse lado, aqui, do lado da prioridade, algo, ou em algum lugar que você escreve, já, puxa vida, se eu aumentar o estoque, que é a minha prioridade, eu vou ter foco, o meu planejamento vai ter foco nisso, e aumentando eu vou ter tais benefícios e tais resultados. Vou dar um exemplo para você de uma coisa muito simples que aconteceu comigo. Dois exemplos importantes. Um com uma pessoa que todos vocês conhecem e outro com uma pessoa que era uma pessoa que eu estava atendendo. Há um tempo atrás, eu estava atendendo um grupo de São Paulo e tinha um rapaz que foi chamado pela organização e disseram para ele: olha, você agora, a empresa foi comprada por uma empresa americana, ela se torna então agora uma multinacional, e se você quiser subir nessa empresa, e nós estamos querendo que você faça, você precisa saber falar inglês bem. Tem que ser fluente. Não dá para ter aquele inglês meia boca. Tem que ser um inglês fluente. E ele, tudo bem, vamos lá.
Então, ele colocou em primeiro, prioridade um, aprender inglês. Mesmo sendo, a gente sabe que não, a tendência não ia ser a curtíssimo prazo, mas de médio e longo prazo. Né? Mas ele ia estudar, ia fazer aula todo dia, estava pronto. Na primeira reunião, a gente montou tudo isso, ajustamos, ele fez a pesquisa, verificou. A empresa pagaria o curso para ele de inglês. Tá? Tinha todo, porque ele era um profissional reconhecido dentro da empresa, estava tudo certo. Passado um tempo, ele veio conversar comigo aqui. Eu falei: e aí, o curso de inglês, como é que está? Está indo bem? Não, eu dei uma parada porque estou fazendo alemão. Eu disse: mas, por favor, gente, alemão, o que está acontecendo? Não, é que a minha namorada estava fazendo curso de alemão, mas ela estava chateada porque ela tinha que ir sozinha, era longe, então eu fui fazer curso de alemão com ela, aí não sobra tempo para fazer o curso de inglês. Então, veja, surgiu uma oportunidade muito boa e ele não teve o foco necessário, não teve a disciplina necessária para ver os resultados. Depois nós perdemos contato, porque eu tinha um prazo encerrado. Na verdade, a minha mentoria com ele não era para os cursos de inglês, mas era para melhorar a capacidade dele de se comunicar com a equipe dele, que ele era um gestor na empresa. Terminamos toda a mentoria, como deve ser. Não fiquei sabendo se ele foi fazer o curso de inglês. Provavelmente sim, mas lembre-se, às vezes nós temos algumas coisas que nos tiram do foco. E quando tira do foco, não está lá. Isso é uma coisa individual. Agora, imagine se você está num grupo grande, vários profissionais, pergunte para eles como é que eles estão achando esse processo, o que, que eles estão gostando, quais são os benefícios que eles vão ver a partir desses projetos, desses programas. E você vai se surpreender. Às vezes é muito interessante conversar, muito mais, ganhar tempo para não entrar depois na hora no planejamento propriamente dito e as pessoas não colaborarem e não terem o foco necessário. Então, esse processo tem que ser muito bem escolhido, de forma que a gente possa, como vocês viram, trabalhar essas questões da gravidade, urgência e tendência das pessoas, trazendo para elas algo que possa melhorar, que faça sentido para essas pessoas, que elas possam entender como isso é muito bom para mim. Isso é algo que eu posso melhorar na minha vida. E aí eu tenho uma questão que é importante para dizer para vocês. Está aqui. Né? Se eu tenho as questões graves, urgentes e tendências, eu tenho que também imaginar como chegar nesses pontos, como fazer com que as pessoas participem. Vou dar um exemplo de uma situação onde a, a pessoa individual fez um negócio totalmente interessante. Todo mundo sabe um pouquinho da história de um dos maiores pilotos de Fórmula 1, que era Ayrton Senna. E o Ayrton Senna tinha uma coisa interessante, isso ele contava, e até expôs nas várias entrevistas que ele deu, que muitas vezes ele ia para o circuito. Primeiro, ele fazia o circuito antes a pé, para conhecer como era o circuito. Depois, ele passava, pegava o carro e fazia aquela curva que era mais complicada, que ele percebia que tinha muita dificuldade, ele fazia várias vezes. Ele treinava, 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 para ganhar, muitas vezes, menos que um segundo, ou milésimos de segundos, ou quem sabe segundos, mas que iam fazer a diferença para ele. E era um dos pilotos mais conhecidos e é um ídolo, né, para muita gente. Ele era idolatrado por conta dessa capacidade. Ele era obsessivo para fazer as coisas. Ele não perdia o foco dele estava lá. E a partir desse momento ele conseguia resultados.
Grandes empresas, muitas vezes, ou pequenas empresas, conseguem resultados muito grandes porque conseguem transmitir para as pessoas essa situação que eu estou comentando com vocês. O Gucci. É fácil? Sim, fazer o Gucci é fácil. Qual é a tendência que nós temos? É de trabalhar essas questões de uma forma que tenha um benefício, tenha uma disciplina, e que eu possa entender quando entrar na parte de elaboração dos objetivos, na elaboração do passo a passo, entrar nas metas. Particularmente, eu, Armando, quando estou trabalhando com uma mentoria, ou com equipes, ou com uma pessoa só, ou dando cursos, eu ainda não acho que, neste primeiro momento, no momento de autoavaliação ou de visão do cenário do que está acontecendo, você tenha que colocar datas, números, porque ainda está muito. É muito melhor trabalhar a questão da situação emocional, de uma ideia. Depois, nós vamos ter oportunidade, como vocês vão ver no próximo vídeo, de trazer para as pessoas objetivos, dados e algumas coisas que possam fazer sentido, as metas, os fatos, o passo a passo de como fazer. E o como fazer para chegar nos resultados. Tá lá. E você vai me dizer, puxa, mas eu gostava tanto de fazer aquilo, mas você descobre que aquilo que você vai fazer não tem nada. É, é um ponto forte seu. É muito forte. Você sabe se comunicar muito bem. Você olha para o seu momento e vê que você tem poucos pontos a melhorar dentro do processo de comunicação. No terceiro ponto, você vê que o mercado não está tendo tantas oportunidades para uma pessoa fazer esse processo de comunicação. Então, você chega à conclusão de que, se não está tendo oportunidades, você vê que tem como ameaça muita gente sendo naquele mesmo estilo, talvez seja a hora de você buscar um novo projeto, um novo problema, um novo processo, uma nova ideia. E verificar se essa ideia, primeiro, ela é realmente inovadora para você ou para os seus clientes, se ela é viável, né? Se ela tem viabilidade e se ela vai ter uma satisfação boa, grande ou não, no trabalho que você vai fazer. No segundo momento, você vai fazer um CUT. Bom, escolhi essas principais, agora eu vou ver. É grave, é urgente e a tendência. Se não for grave, não vou ter que fazer. Não vou perder tempo com ele. Eu vou deixar esse projeto mais para frente. Se é urgente, às vezes, tudo bem, vamos trabalhar, mas não é tão urgente assim. E se tem uma tendência de que dificilmente haverá uma mudança a curto prazo com aquele trabalho, eu vou buscar, então, situações onde todos nós temos coisas para fazer com que mudem rapidamente. No caso do inglês, por exemplo, na caso daquela situação que eu contei, o inglês provavelmente se ele demorou muito tempo para começar a fazer o curso de inglês, provavelmente perdeu oportunidades de se destacar na empresa. E do outro lado, o Ayrton Senna conseguia fazer voltas cada vez mais rápidas, cada vez mais brilhantes, economizando um tempo muito importante para um tipo de competição cujos tempos são fundamentais, né? Milésimos de segundos são fundamentais na hora da execução daquele circuito, mas ele treinava e não perdia o foco até que ele conseguia. Como é feito isso? Primeiro, em um determinado momento, antes de fazer qualquer crítica, que ali é difícil ou ali é fácil, ele tem a ideia de vamos fazer uma avaliação do cenário.
que é que nós temos aqui? E vamos pensar, se eu conseguir aumentar as minhas vendas, como é que eu vou estar? Puxa vida, eu vou estar muito feliz. Realmente é o que eu quero. Realmente é o que o meu grupo quer, porque vamos ganhar mais, vamos ter bônus, vamos ter maiores porcentagens de vendas, vamos ter mais lucro, vamos ter um monte de coisas a mais. E isso tudo vai impactar na vida das pessoas. Porque se não impactar na vida das pessoas, se não passar aquilo ser uma coisa muito boa, fica muito difícil você promover mudanças dentro de uma organização ou para você. Esse é o nosso primeiro bate-papo desse Planejando o Meu Sucesso, Transformando o Futuro, um passo de cada vez. Já marquei aqui, terça-feira, 19h30, nesse mesmo horário. Vamos ver se nós conseguimos hoje, com uma melhoria no sistema, nas comunicações aqui. Essa é uma questão que nós temos. Mas, imediatamente, eu já vou jogar no YouTube para que você possa assistir e anotar. E para quem quiser, os formulários, que são formulários muito simples, muito fáceis de fazer, é só chegar para mim e pedir e eu mando para o e-mail de vocês com uma garantia. Não é fórmula mágica, não é receita de bolo, não tem nenhum processo em que você ficar amarrado para outras coisas para aquilo possa ficar incomodando você, mandando e-mail, dizendo o quanto você pode ganhar. Não tem isso, né? Eu posso mandar e você mesmo diz, olha, quero que mande, mas não quero receber mais nada. Parabéns, eu acho que é por aí mesmo. Nós temos que estar trabalhando dentro de um processo de valores e ética muito importante. E eu preservo isso como um dos meus pontos fortes, de dizer a verdade e trabalhar com honestidade, trabalhar com transparência em tudo que eu estou fazendo. Desejo a você um excelente final de semana e até terça-feira, quando nós vamos ter a parte 3 falando sobre planejando o meu sucesso e aí trazendo a questão dos objetivos. Como é que nós podemos elaborar objetivos matadores? Até a próxima terça-feira, planejando o meu sucesso.